81. Realeazeite capítulo 501 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eden era um cavaleiro recém-promovido da cidade real de Castelo Cinza, mas não possuía terras nem títulos herdados, colocando-o no posto mais baixo entre os nobres. Alguns grandes nobres até acreditavam que os cavaleiros não eram nobres e só possuíam títulos honoríficos. Assim, ele estava muito animado para impor a ordem de bloqueio de Timóteo. Como ele tinha experiência em navegação desde a juventude, e o rei preferia novos recrutas, ele acabou se tornando o capitão de um navio cabeça de falcão. Ele acreditava que sabia julgar bem uma oportunidade quando a visse. Esse bloqueio, por exemplo, seria sua chance de provar o seu valor e ser coroado como um verdadeiro nobre, já que a maioria dos nobres não estava disposta a deixar o conforto de suas casas para lutar em navios por meses a fio. Também era fácil para ele provar o seu valor nessa empreitada, pois os navios mercantes e as caravanas não tinham chance contra ele. Se os lordes locais mandassem cavaleiros para proteger as caravanas em terra, os navios mercantes ficariam vulneráveis. Enquanto não fosse muito ganancioso, Eden seria capaz de completar essa missão e conseguir o favor de Sua Majestade Timóteo. É claro que o favor de Sua Majestade depende de quanto dinheiro e saque eu conseguir para ele. Com esse pensamento, Eden olhou friamente para os ratos felizes no navio à frente. Eles haviam interceptado um navio mercante da cidade Carmesim ontem e, embora o capitão tenha insistido que estava navegando para a Serra do Dragão Caído, eles ainda apreenderam toda a carga e mataram a maior parte da tripulação. A carga consistia principalmente de peles, vinhos e um jarro de peças de ouro. E esses idiotas ousaram tratar a carga apreendida como seus próprios espólios e dividiram entre si de acordo com as regras do submundo. Eden riu friamente com esse pensamento. Os ratos não têm ideia de que seus únicos objetivos neste bloqueio são saquear navios abertamente e apaziguar os lordes locais. Quando o rei rebelde Roland for derrotado, as cabeças destes ratos serão enviadas para os lordes que foram afetados pelo bloqueio como um pedido de desculpas. Então, os bens apreendidos serão definitivamente adicionados aos cofres do palácio. O problema é que estes ratos enxergam a missão de uma perspectiva diferente, como uma chance de ficarem ricos e fugir sem deixar pistas frente à morte iminente. Que irônico! Senhor, há movimento à frente, o marinheiro da posição de vigia gritou. Eden olhou para além da proa e viu uma nuvem negra de fumaça ao longe, como se algo estivesse queimando no rio. Depois de um tempo, uma mancha cinza surgiu e começou a se aproximar deles. Definitivamente era um navio, mas ele não podia ver sua vela. Não está viajando um pouco rápido demais para um navio? Seu assistente perguntou depois de olhar por um tempo. Eden também notou isso. A velocidade daquela coisa era assustadoramente rápida, mesmo se estivesse descendo a jusante. Agora, em pouco menos de meia hora, aquela coisa já havia chegado tão perto que seu tamanho era da palma da mão, como uma mancha cinza. Eden também podia dizer pela distância que era muito maior que navios mercantes regulares. Os outros dois navios cabeça de falcão também avistaram o alvo, e um deles começou a remar rapidamente para chegar a esse estranho navio mercante antes de todos os outros. Senhor, devemos nos aproximar também? O assistente de Eden perguntou. Eden ponderou por um momento e respondeu, vamos esperar e observar primeiro. Ele notou que o navio cabeça de falcão atrás dele, que era comandado pelo Barão Derrick, também estava hesitante, enquanto o navio dos ratos já estava se preparando para pilhar aquele estranho navio. Quando ele teve uma visão clara do navio que se aproximava, Eden engasgou em choque, e todos no convés também exclamaram. O marinheiro no mastro gritou, meu Deus, senhor, o que é aquilo? Ao contrário dos navios com fundos de cobre para navegar nos mares, este navio inteiro era feito de metal brilhante e uniforme, incluindo a estranha torre de ferro em cima. Sua proa separava o rio como se cortasse um tecido, e a espuma que produzia revelava a rapidez com que aquele navio de aço estava indo. O navio emitia um assobio profundo enquanto se aproximava e virava para bater no primeiro navio cabeça de falcão. O navio cabeça de falcão estava navegando para o lado para embarcar no navio que se aproximava, uma tática que funcionava com navios mercantes lentos, mas agora o deixou extremamente vulnerável contra este rápido navio de aço. Antes que ele pudesse virar e fugir, o navio já havia sido atingido em seu lado, indefeso. O casco de madeira se abriu com um estalo alto, e o navio inteiro quase virou para o rio, como se tivesse sido empurrado por uma mão gigante.
Ondas ferozes caíram no convés e muitos homens foram jogados diretamente na água. Deus, o assistente de Eden, olhava atônito, morrendo de medo. Está vindo direto para nós. Os inimigos estão atacando. Os marinheiros gritaram. Senhor, os inimigos estão atacando. As pessoas começaram a se esforçar para arrumar bestas e encher suas pistolas de pederneiras com munição. Eden viu a bandeira da Torre 4 Estrelas, dispostas em uma ordem confusa, em cima do navio de aço. Engoliu em seco e ordenou, cerrando os dentes: diga aos remadores para começarem a se mover e nos levarem para perto da margem. Eden nunca tinha visto essa bandeira antes, mas ele imaginou que algo tão aterrorizante só poderia ser inventado pelo príncipe da região oeste. Os rumores diziam que ele trabalhava com demônios. Esse navio não era apenas gigante, mas sua velocidade também era mais rápida do que as galés de águas rasas. Um mortal nunca poderia conseguir fabricar uma coisa dessas. Não vamos nos retirar? Seu assistente perguntou, tremendo. Retirar? Eden gritou com raiva. Como podemos fugir de um navio que é mais rápido do que nós? Nossa única esperança é ficar perto da margem para evitar que ele colida contra nós e tentar subir nele circulando por trás. Maldição! Vai e diga minhas ordens ao resto da tripulação. Ele empurrou o assistente em pânico para o lado e sentiu um calafrio ao ver o navio Cabeça de Falcão dos Ratos praticamente destruído. Ele podia imaginar o quão ruim estava a situação dentro do casco. A proa do navio de aço estava completamente presa ao seu lado, destruindo, se não dividindo completamente o fino e frágil navio Cabeça de Falcão. Os marinheiros mais azarados eram os remadores que foram esmagados até a morte pela proa do navio de aço ou, pior, ficaram presos no casco e se afogaram. Gritos e maldições irromperam do navio, e o medo que eles transmitiam fez Eden ter pena até mesmo dos ratos que estavam lá. Os papéis se inverteram e o caçador se tornou a presa. Enquanto a corrente continuava fluindo e o navio de aço diminuía a velocidade, o navio Cabeça de Falcão retorcido caiu do casco do inimigo e se virou, derramando água do rio toda ensanguentada no buraco feito pela proa do navio de aço. O segundo navio Cabeça de Falcão tentava desesperadamente virar e fugir, mas o sinistro apito soou novamente, e com um estrondo ensurdecedor e uma longa nuvem de fumaça, o navio de aço começou a avançar em direção ao seu próximo alvo. Release capítulo 502. O segundo navio Cabeça de Falcão ainda estava se virando, de modo que o lado de seu casco estava diretamente voltado para a proa do navio de aço, tornando-o ainda mais vulnerável do que o primeiro. Os ratos estavam todos aterrorizados com o navio de aço, mas alguns deles ainda tentavam atirar no inimigo com virotes de bestas. No entanto, os virotes eram tão pequenos quanto uma agulha em comparação ao navio gigante e nem sequer riscavam-no. Logo, o navio de aço imparável colidiu diretamente bem no meio do navio Cabeça de Falcão, esmagando instantaneamente uma dúzia de remos. Então, para a descrença de Eden, a corrente do rio e a força do impacto fizeram o navio Cabeça de Falcão virar de lado, o que também levantou a proa do navio inimigo para cima. A proa do navio de aço subiu e depois caiu pesadamente no convés do navio Cabeça de Falcão. O navio Cabeça de Falcão rachou com um som estridente, e os ratos ilesos pularam na água tentando escapar, enquanto os outros jorravam sangue por todo o convés, gritando de dor pelos seus ferimentos. Eden viu a proa do navio de aço lentamente descer no navio Cabeça de Gavião, que se desfez sob o peso com uma série de sons de rachaduras. Seu casco não suportou a pressão e repentinamente se partiu ao meio, fazendo com que ambas as extremidades levantassem com um grande esguicho. As duas metades não afundaram imediatamente, mas flutuavam como cadáveres no rio, com apenas metade da parte lateral acima da água. Por outro lado, o navio de aço não tinha um único arranhão e, de forma aterradora, começou a avançar sobre o navio de Eden. Eden ouviu os marinheiros ao seu redor ofegarem de medo. Seu navio Cabeça de Falcão estava prestes a ser o terceiro navio instantaneamente quebrado ao meio, e ele estava se preparando para abandonar o navio. Felizmente, Eden havia dado as ordens certas antes. Seu navio estava praticamente grudado na margem, e o inimigo estava se virando para perseguir o Barão Derrick, o único navio que ainda restava, além do seu, que também estava tentando escapar. Levante todas as suas bestas e tochas. Eden respirou fundo e rugiu. Eu quero mortos todos aqueles covardes que estão se escondendo dentro daquele casco de ferro. Eu darei a vocês uma peça de ouro para cada inimigo morto. Vocês me ouviram? Uma peça de ouro. Se ele sobrevivesse e escapasse de volta para a cidade real de Castelo Cinza,
Eden definitivamente nunca seria promovido, então sua única chance de obter o favor de Timothy era derrotar o navio do rei rebelde. Mesmo que este navio possa ter sido produzido por demônios, a tripulação ainda era humana e poderia ser derrotada. Os marinheiros, aparentemente, recuperaram um pouco de confiança depois de se esquivarem da última rodada dos ataques do inimigo. Todos esses homens lidavam com assassinatos em suas vidas, então eles estavam acostumados a ver sangue e vísceras. Contanto que eles não fossem completamente abatidos, eles ainda estariam dispostos a ganhar uma ou duas peças de ouro. Quando o navio Cabeça de Falcão estava completamente a salvo de ser atingido, ele deixou a margem e navegou paralelo ao navio de aço, avançando lentamente em direção ao seu curso, até os dois navios estarem navegando lado a lado. Antes que o navio de aço passasse por eles e quando os dois navios estavam a poucos metros de distância, os marinheiros levantaram suas armas. Eles disparavam primeiro no navio que passava e depois embarcariam para atacar a tripulação, que era a tática comum usada contra navios mercantes. No entanto, não havia um único homem no convés, apenas um tubo escuro envolto em metal contendo uma fileira de pequenos buracos, apontando diretamente para os marinheiros. Antes que Eden pudesse descobrir o que era essa coisa, o tubo começou a cuspir línguas de fogo. Explosões de sangue começaram a aparecer entre a fileira de homens armados, e fragmentos de madeira e sangue voaram por toda parte. Os marinheiros foram dilacerados como trigo no ceifeiro, enquanto os sobreviventes imediatamente começaram a procurar abrigo. No entanto, nem os barris nem os mastros conseguiam resistir ao poder daquele tubo de metal, que estracelhou os barris e derrubou os mastros com um estalo alto. Depois que as velas caíram na água, o navio Cabeça de Falcão começou a desacelerar. Eden não obteve a vitória que sonhara. Ele percebeu que o tubo era algum tipo de pederneira, mas era muito mais rápido e disparava uma miríade de balas com um som de assobio. No entanto, ele não conseguia entender como o rei rebelde conseguiu melhorar drasticamente uma arma tão lenta e imprecisa. Talvez isso só pudesse ser explicado como o poder do diabo. Logo, ele foi atingido pela chuva de balas. Esta foi a primeira vez que Rodney presenciou uma batalha como essa. O Roland avançou com sua proa sólida diretamente para cima dos navios inimigos como se fossem ervas secas, deixando-os completamente desamparados. Ele estava em seu canhão esperando por uma ordem para abrir fogo, mas essa ordem nunca chegou. Quando o quarto navio inimigo ficou flutuando em pedaços no rio, a batalha terminou oficialmente. Os gritos e gemidos dos inimigos encheram o ar, enquanto os sobreviventes desistiram de tentar lutar, nadaram até a margem e escaparam sem hesitação para a floresta. Sua Alteza não ordenou que a tripulação perseguisse esses desertores e os deixou fugir. Havia também alguns homens gravemente feridos que estavam segurando seus últimos suspiros, deitados no que sobrou dos navios quebrados, mas ninguém tentou salvá-los de suas mortes inevitáveis. Que pena! Jope colocou as munições de canhão não usadas de volta em seus estojos. Eu pensei que nós poderíamos mostrar o verdadeiro poder dos canhões para os companheiros do batalhão de fuzileiros. Eu também. Nelson concordou desapontado. Em comparação com a munição que usamos para as metralhadoras pesadas, uma rodada de tiro de canhões usa aproximadamente a mesma quantidade e é muito mais eficaz. Já chega. A senhorita Ana fez as munições pessoalmente, então elas são muito mais valiosas do que munições de metralhadora, que são produzidas a centenas todos os dias. Vanner disse com um rosto sério. Vocês terão a chance de usar os canhões quando atacarmos a cidade. Por isso certifiquem-se de mirar bem e não fazer o batalhão de artilharia passar vergonha. Eu escolhi todos vocês. Para se juntar à sua equipe de elite, comandante, você nos disse isso muitas vezes. Nelson disse, esticando as mãos. Não se preocupe, não vai demorar mais do que 3 disparos para explodir o portão da capital. Nelson então cutucou Rodney. Ei, diga alguma coisa. Eu quero um navio de guerra como este. O quê? Os outros 4 homens ficaram chocados. Sim, eu espero conseguir um navio de guerra de aço como este algum dia. Rodney repetiu com olhos brilhantes de excitação, e eu vou chamar ele de Rodney no 1. Espera aí, você não acha que seu irmão mais velho merece essa honra primeiro? O segundo navio com certeza deve ser chamado de Nelson no 1. De jeito nenhum. Eu não vou deixar. Ei, vocês dois. O segundo navio definitivamente será chamado de Vanner no 1. Não se esqueçam que eu trouxe todos vocês para a equipe de artilheiros de elite. E aqui vamos nós de novo. Garra de Gato suspirou. Uai,
Então por que não chamar o novo navio de Garra de Gato no 1 ou Jope no 1? Jope murmurou baixinho. Por que não? Os três homens responderam em uníssono. Depois que os navios de concreto alcançaram o navio de guerra de aço, a frota da expedição retomou sua jornada. 2 dias depois, a muralha cinzenta da cidade real de Castelo Cinza surgiu à vista. Release capítulo 503, Vossa Alteza, há um pelotão guardando a área do cais. Raio relatou, responsável por monitorar a situação do inimigo, há cerca de 100 homens e, a julgar pelos uniformes, eles parecem ser da guarda. Apenas 100? Roland ficou ligeiramente surpreso. Era previsível que Timothy mobilizasse tropas para o cais do distrito. A frota maciça certamente seria notada quando passasse pela cidade Carmesim e pela cidade da Prata. Embora os navios a vapor fossem muito mais rápidos do que os veleiros, e em 5 dias poderiam cobrir uma distância pela qual um veleiro normal levaria 7, eles ainda não eram tão rápidos quanto os mensageiros que continuamente trocavam de cavalo e viajavam 24 horas por dia. Sem mencionar os pombos. Se os espiões do novo rei usassem pombos para enviar mensagens, Timothy teria recebido a notícia com 2 ou 3 dias de antecedência. Mas, de fato, foi algo inesperado que Timothy empregasse apenas 100 homens para defender o cais. Roland imaginava que a primeira batalha ocorreria ao redor do cais. Ele previu que homens com bestas, pistolas de pederneiras e até manganelas estariam estacionados ao longo de ambas as margens do rio, a fim de impedir que suas tropas desembarcassem em terra com sucesso. Era por isso que ele queria construir o navio de aço a tempo para a ofensiva da primavera. A eficiência do transporte por água era muito maior do que por terra, mas sua desvantagem era que as tropas tinham que desembarcar em uma doca e, assim, poderiam ser facilmente emboscadas. Se seu exército tivesse a capacidade de atacar a margem, seria capaz de lidar facilmente com qualquer emboscado e criar um ponto de atracagem seguro. Parecia que Timothy já havia desistido da enorme vantagem que teria enquanto as tropas de Roland desembarcassem. Da perspectiva de Roland, embora essa fosse a decisão correta, era injustificável. Era impossível que Timothy soubesse do alcance e do poder de sua artilharia naval de 152 mm. Enquanto Roland pensava nisso, ele acenou para Sylvie. Os guardas estão carregando alguma pílula da loucura. Sylvie convocou seu olho da magia e levou algum tempo para observar a cena. Eu não vejo nada que pareça uma pílula. Alguns deles nem sequer têm armas. Mas há algo estranho no chão. No chão? Eles enterraram algumas coisas no chão. Também há algumas no cais. Sylvie focou os olhos para observar ainda mais cuidadosamente. Potes e barris. Eles estão cheios de um pó cinza escuro. Pólvora! Rouxinol exclamou incontrolavelmente. Bem, agora isso faz sentido. Roland disse, agindo o mais calmo que conseguia. A milícia é apenas uma isca para chamar nossa atenção. Ao nos apresentar uma falsa oportunidade de desembarcar em terra e capturar o cais, Timothy acenderia a pólvora e nos explodiria junto. Mas em seu coração, Roland não estava tão calmo quanto parecia. Esta estratégia era semelhante à guerra de minas terrestres do passado e foi de fato um bom plano. Embora ele tenha percebido com antecedência, suas tropas ainda precisariam ir até a margem. Tendo feito a escolha de viajar pela água, o cais era uma travessa necessária. E parecia que Timothy estava ciente dessa inevitabilidade. Ele provavelmente esperava pegar Roland de surpresa, montando uma emboscada em vez de um confronto mais direto. Se Sylvie não estivesse por perto, havia uma chance de que Roland tivesse caído direto na armadilha. A solução para isso era bastante previsível. Como Timothy não tinha métodos sem fio para acender a pólvora, ele teria que posicionar pessoas perto dos barris para realizar a ignição. Tudo o que Roland tinha que fazer era eliminar essas pessoas. De toda forma, era importante preservar o cais, ou então ele não seria capaz de transportar seus canhões e munições para a terra. Por meio da observação cuidadosa de Sylvie, Roland conseguiu identificar 2 lugares onde a ignição provavelmente seria realizada. Um deles estava situado em um barraco na beira do cais, pois um longo tubo de ferro estava conectado ao barril mais próximo. O outro estava situado no armazém do cais. Os 2 lugares tinham uma característica semelhante, um buraco negro formado por uma pedra da retaliação divina. Depois de discutir o plano brevemente com um machado de ferro, Roland rapidamente decidiu o plano de batalha. Primeiro, Rouxinol entraria sorrateiramente no armazém,
Descartaria silenciosamente a equipe de ignição e protegeria o cais contra os substitutos que poderiam correr para acender a pólvora. Então, Roland usaria a artilharia naval para destruir o barraco. Não havia problema, mesmo que causasse a inflamação da pólvora, pois ainda assim o cais permaneceria em bom estado. Encostado em uma meia no lado oeste da capital, o cavaleiro Coração de Aço, Wimar, ergueu a luneta e observou o movimento no rio. O longo e fino canal era como uma faixa de fita dourada brilhante que cortava as planícies marrons e brancas, das quais grande parte da neve acumulada já havia derretido para revelar um verde vívido que vinha dos brotos da grama. Esta era a prova de que as plantas na terra estavam voltando à vida. Essa visão sempre foi prazerosa, independentemente da ocasião. As únicas coisas que não se encaixavam na cena eram as ondas de fumaça preta que pairavam no ar diretamente acima do canal. É a frota do príncipe rebelde, Roland Wimbledon. Eu nunca pensei que ele realmente ousasse atacar a cidade real de Castelo Cinza. Embora Wimar achasse essa atitude risível, ele também demonstrou um leve sinal de admiração por Roland. Desde que esta capital fora construída há mais de 200 anos, nunca foi atacada. Assim que o inimigo testemunhasse com seus próprios olhos as imponentes e magníficas muralhas de pedra da cidade, a coragem de atacar naturalmente se dissipava. Nem todo mundo possuía a audácia de lutar quando estava claro que o inimigo tinha uma vantagem absoluta. Pelo menos, Timothy Wimbledon certamente não possui essa coragem. Enquanto a pessoa que possui é nosso inimigo, infelizmente. O cavaleiro estava comprometido com sua honra. Como cavaleiro guardião da cidade real de Castelo Cinza, ele estava incumbido da responsabilidade de defendê-lo e teria que cumprir seu dever até o final. Senhor, a frota do príncipe rebelde está aqui. Um escudeiro correu até as ameias e gritou. Silêncio, eu já vi isso há muito tempo. Wimar pousou a luneta e cuspiu. Transmitam minha ordem para que a primeira e a segunda cavalaria montem seus cavalos e esperem meu comando atrás do portão da cidade, enquanto os mercenários seguirão de perto os cavaleiros. Diga a eles para não se mijarem quando o pó de neve explodir. Os caldeirões com óleo também serão incendiados, embora eu duvide que o inimigo seja capaz de tocar este lado da muralha. Os cavaleiros nas proximidades explodiram em gargalhadas de uma só vez. De acordo com o plano, depois de permitir que o pelotão do príncipe rebelde ocupasse o cais, bandeiras seriam erguidas ao longo da muralha da cidade. Nesse momento, o pó de neve enterrado perto do cais seria aceso, o que certamente causaria confusão e prejudicaria substancialmente o inimigo. Então, os portões da cidade seriam abertos para os cavaleiros lançarem seu ataque, conseguindo uma vitória confortável. Esses caipiras da região oeste provavelmente acreditam que a capital é comparável à sua maior cidade, ou seja, Forte Cancioneiro. Basta subir uma escada e a cidade pode ser tomada. O cavaleiro Pena de Ferro, Cicatriz, entrou na conversa. Acredito que o rei poderia economizar lenha e trazer os corpos desses miseráveis para queimar nas lareiras do castelo. É apenas por precaução. Mas que idiota! Wimar silenciosamente pensou. Mesmo que coisas como o óleo fervente ou as pedras rolantes não sejam eficazes em batalha, elas ainda devem ser exibidas pelo amor de Sua Majestade. Tentando economizar no ataque só porque o inimigo é fácil de derrotar. Com esse tipo de mentalidade, você certamente será expulso da cavalaria da cidade por Timothy, mais cedo ou mais tarde. Wimar ergueu a luneta mais uma vez, apenas para ver o navio da frente se deslocar da frota e ir direto para o cais sozinho. No topo do navio ondulava uma fumaça preta que podia ser vista a quilômetros de distância. O mais absurdo era que o navio não possuía remos de ambos os lados. Não estava claro para Wimar como o navio conseguia navegar. Mas estes detalhes não tinham importância. Afinal, não importa o quão estranho fosse um navio, ele não poderia andar pela terra e lutar. O navio sem remos gradualmente reduziu sua velocidade e, sem pressa, atracou no cais na margem oposta. O que eles estão tentando fazer? Cicatriz levantou as sobrancelhas. Eles pretendem descer na margem oposta. Não me diga que 100 milicianos já assustaram o príncipe rebelde. Wimar também estava surpreso. Normalmente, quando um inimigo via que a defesa do cais era fina como papel, ele tentaria capturar o cais rapidamente. Wimar abriu a boca para dizer alguma coisa, mas só então, uma chama de fogo se iluminou na frente do navio de aparência estranha. As chamas laranja-avermelhadas pareciam criar um novo amanhecer. Release-it capítulo 504. Alguns segundos depois que as chamas brilhavam, Wimar ouviu um som ensurdecedor. Veio de muito longe.
Embora não fosse alto, era poderoso. Ele viu que bem ao lado do barraco, um pilar de terra subiu em sintonia com o som. Mas o que diabos acabou de acontecer? O pó de neve foi incendiado. Não sei. Parece ter sido feito por aquele navio. Que piada. É cerca de 1 quilômetro de distância. Os cavaleiros estavam ocupados discutindo entre si. Wimar franziu a testa e se perguntou, será que o inimigo notou algo estranho no chão? De acordo com as informações de espiões reunidas de vários canais, o rei rebelde possuía armas de pó de neve extremamente poderosas que eram superiores em alcance e precisão a qualquer coisa que os ferreiros da cidade real de Castelo Cinza conseguissem fabricar. Assim, desde o início, Timothy decidiu não se envolver em combate direto, mas sim usar os barris com pó de neve como emboscada para que as armas de Roland se tornassem inúteis. As coisas que liberaram fogo na frente do navio provavelmente seriam versões ampliadas das armas. Elas deveriam ser capazes de carregar mais pó de neve e disparar um projétil mais poderoso. O único problema era que elas eram muito mais difíceis de fabricar do que armas portáteis. Apesar de Timothy ter colocado todos os ferreiros da cidade para trabalhar durante todo o inverno, os dispositivos que eles foram capazes de criar não eram tão bons quanto as manganelas. Depois de pouco tempo, as chamas apareceram mais uma vez, seguidas pelo mesmo som estrondoso. Desta vez, o pilar da terra voou junto com parte do barraco, fazendo com que terra e lama se espalhassem por todo o telhado do barraco. O palpite de Oimar estava correto. Claramente, o inimigo tinha concebido um plano para chegar ao barraco, o que significava que eles sabiam sobre o pó de neve escondido perto do cais. Logo, a tática de emboscada de Timothy falhou. Wimar pensou em silêncio. Talvez eles tenham a chance de encostar na muralha da cidade. Após esta batalha, ficaria evidente se as armas de pó de neve eram mais poderosas ou se as muralhas da cidade real de Castelo Cinza eram mais resistentes. Só então, um som estrondoso foi ouvido das ameias. Era mais alto e mais sonoro do que qualquer coisa que os cavaleiros já tivessem ouvido, como se trovões batessem ao lado de suas orelhas. Uma pequena colina começou a voar no espaço em frente ao cais. Sujeira e pedras foram arremessadas no ar antes que fumaça e névoa saíssem da terra, formando uma massa gasosa visível em forma de nuvem. Terremotos violentos varreram a terra e, num instante, o topo da muralha da cidade começou a vibrar terrivelmente. Wimar instintivamente agachou seu corpo, mas Cicatriz torceu o pé e caiu no chão ao lado dele. Depois de atingir a sua altura máxima, terra e pedregulhos começaram a cair como uma chuva torrencial. No entanto, não fez barulho quando bateu no chão. Os ouvidos de Oimar estavam zunindo, e levou algum tempo para recuperar os sentidos depois dos tremores. Porra, aquele idiota não esperou o sinal da bandeira para inflamar o pó de neve, Oimar pensou. O chão, originalmente plano, parecia agora ter sido mastigado. Buracos e depressões estavam por toda parte, enquanto fumaça quente e branca emanava da lama negra e solta, enchendo o ar com o cheiro de pólvora. Wimar, atrás da ameia, inclinou um lado da cabeça para fora. Ele viu que, à distância, a frota começou a se mover mais uma vez. Os navios formaram uma linha reta enquanto se dirigiam para o cais. Os guardas que deveriam receber as ordens no cais deviam estar paralisados ou haviam largado suas armas e fugido em várias direções. Quem é responsável pela ignição? Cicatriz, que estava zangado por todo o constrangimento de ter torcido o pé, segurou um guarda pelo colarinho e interrogou. Eu vou torcer a cabeça dele. É uma pessoa de confiança de Sua Majestade. Wimar retrucou. Observe o inimigo com cuidado. Eles estão vindo para a terra a qualquer momento. Prepare-se para levantar a bandeira azul. Espero que o cara escondido no armazém possa completar sua missão. Wimar pensou. No entanto, não houve movimento na área do cais, e as tripulações do inimigo conseguiram desembarcar facilmente na margem. Além Alba estava ocupado limpando seu florete quando trovões estrondosos soaram e sacudiram a terra. As violentas explosões e tremores quase o fizeram soltar o florete, chocado. Embora ele soubesse de antemão que isso iria acontecer, ele não esperava que o som da explosão de pó de neve fosse tão alto e aterrorizante. Afinal, aconteceu a pelo menos 2 quilômetros de distância de onde ele estava. Como você se sente estando aqui em carne e osso? Allen se perguntou. Usando as mãos, Allen acalmou sua montaria que estava inquieta. Então, ele guardou seu florete em sua bainha e acenou para os cavaleiros atrás dele. Quando o portão se abrir, vocês investirão junto comigo. Não precisam ir devagar,
Façam seus cavalos correrem a toda velocidade. Eles não têm como recuar. Pela resposta incerta que recebeu, estava claro que poucos entre os cavaleiros haviam se recuperado das ondas de choque estrondosas. Além gritou, desta vez bem mais alto: esta é uma armadilha colocada por Sua Majestade. A ira do trovão castigará nossos inimigos, mas nós estaremos a salvo. Concentrem-se, nossos inimigos não têm para onde fugir. Sim, senhor. A resposta desta vez foi um pouco mais em uníssono. Os mercenários que esperavam atrás dos cavaleiros ainda estavam aturdidos. Além balançou a cabeça com desdém. Ele nunca levara essas pessoas a sério. Mercenários serviam apenas para limpar a bagunça no campo de batalha e estar atrás dos cavaleiros. Algum tempo se passou e o portão da cidade ainda não foi aberto. Mas o que está acontecendo? Além olhou para o topo da muralha da cidade com suspeita. O cavaleiro Coração de Aço não emitiu nenhuma nova ordem. Ainda assim, como nossa investida pode começar a qualquer momento, eu não posso deixar minha posição e perguntar sobre a situação. O tempo passou devagar. De repente, ele ouviu um som abafado que parecia se originar de muito longe. Se ele lembrou corretamente, isso era um sinal de que o inimigo estava atacando. Algo deu errado com o plano. Será que a armadilha de pó de neve não fez com que o inimigo se dispersasse e fugisse? Quando a ansiedade de Além chegou ao seu ponto de inflexão, ele de repente ouviu um estranho som de vento. Antes que ele pudesse perceber o que havia acontecido, alguma coisa explodiu do lado de dentro do portão da cidade e as pedras voaram de uma só vez. Brum! Pedras e lascas voaram em todas as direções. Além sentiu um entorpecimento em volta da cintura e caiu rigidamente no cavalo. O cavalo assustado até pisou em sua coxa enquanto tentava fugir. A dor extrema fez Além uivar. Minha perna, capitão, meu senhor, Além. Dois escudeiros rapidamente se reuniram em torno dele. Controlem os cavaleiros e impeça-os de fugir. Além gritou enquanto tentava suportar a dor pungente. A formação dos cavaleiros estava em completa desordem. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu, e muitos cavalgavam em seus cavalos enquanto tentavam evitar que os objetos voadores os acertassem. Embora os escudeiros emitissem instruções tão alto quanto podiam, era difícil para eles tomarem conta da situação enquanto isso acontecia. Além tentou várias vezes se levantar, mas falhava cada vez. Virando a cabeça, ficou horrorizado ao ver que sua coxa tinha sido torcida em uma forma irregular e estava gravemente ferido e dilacerado. Sua armadura de placas havia se deformado e inclinado para um lado, enquanto um osso branco deslocado rasgara sua pele e calças para expor uma pequena seção com pedaços de tecido pendurados nela. O coração de Além começou a acelerar. Ele sabia que sua carreira como cavaleiro estava efetivamente acabada. Só então, ele ouviu o estranho silvo soar novamente. Desta vez, a explosão ocorreu exatamente no portão da cidade. Além viu os dois guardas em pé no portão da cidade serem imediatamente envolvidos por grandes massas de destroços, antes de voar pedaços de madeira e pedra varrendo-os como um enxame de abelhas. Quando os detritos se dissiparam, Além ficou surpreso ao ver que a parte de cima dos corpos dos dois guardas pareciam ter sido fatiados com facas afiadas. Sangue fresco misturado com suas entranhas vermelho-verdes corriam pelo chão. Atrás deles estavam outros 5 ou 6 cavaleiros amontoados no chão, inconscientes. O que parecia ser pedaços inofensivos de madeira se transformou em armas mortais e cortou os corpos como facas. Até os pedaços de pedra, que eram do tamanho de um polegar, conseguiam penetrar nos capacetes e armaduras dos guardas. Além disso, um buraco do tamanho de uma bacia apareceu no portão da cidade, que tinha quase 2 metros de espessura. Tudo isso aconteceu enquanto o inimigo ainda estava a mais de 5 quilômetros de distância. Demônios, os inimigos são demônios. Do nada, alguém gritou alguma coisa e a cena, que já era terrível e caótica o suficiente, tornou-se ainda mais desastrosa. Os cavaleiros, que haviam se preparado anteriormente para atacar, apressadamente viraram os cavalos para trás e galoparam para longe. Ao se aproximarem dos mercenários em fuga, eles atropelaram os que estavam na frente e criaram uma desordem ainda mais séria. Num piscar de olhos, a situação perto da muralha oeste da cidade ficou completamente fora de controle. Além não tinha mais energia para sustentar seu corpo. Ele desabou no chão e olhou para o céu, impotente. Os gritos de pânico da multidão e os contínuos ruídos das coisas pareciam cada vez mais distantes, e seu entorno gradualmente se tornou mais quieto. Ele teve um último pensamento em sua mente. Está tão frio.
Release capítulo 505. Enquanto isso, Raio, Wendy, Magia e Beija-Flor estavam executando o último ataque antes da ofensiva principal. Como a principal artilharia dos navios de guerra disparava apenas projéteis sólidos, elas eram ineficazes contra o exército inimigo e as instalações de defesa na muralha da cidade. Assim, as bruxas tinham como objetivo destruir a primeira linha de defesa, de modo a atacar a força efetiva do inimigo e abrir um canal seguro para a ofensiva geral. Esta foi também a primeira vez que o balão de hidrogênio foi usado em batalha. Ao contrário da última viagem que percorreu quase 500 quilômetros, o balão de hidrogênio alçou o voo próximo do cais, permitindo que quase todos testemunhassem a subida deste objeto colossal. Sob o plano de Roland, o balão de hidrogênio, que poderia se mover para qualquer lugar sem impedimentos, avançaria o suficiente para ser usado como um bombardeiro de curta distância durante essa era. Com a frota por trás fornecendo suporte logístico, isso marcou o início da geração de combate de porta-aviões, mas ainda com balões. De pé no cais, os soldados do primeiro exército gritavam e aplaudiam fervorosamente. Eles sabiam bem que nenhum inimigo era capaz de resistir a um ataque aéreo e, portanto, era certo que seu sábio e benevolente Lorde venceria essa guerra. Rapidamente, o balão de hidrogênio foi para o céu diretamente acima da cidade real de Castelo Cinza. De sua perspectiva, a capital majestosa era apenas do tamanho de uma palmeira. Raio baixou os óculos de proteção e gesticulou para Wendy liberar a bomba. Wendy acenou de volta para ela e puxou a alavanca. Logo, uma bomba caiu em direção ao solo. Outra diferença deste ataque aéreo para o da última vez foi que Ana não estava a bordo, sendo substituída por Beija-Flor. Sob o efeito do poder mágico de Beija-Flor, as 4 bombas que foram carregadas no balão pesavam apenas 1/5 de seu peso normal, mas não podiam ser separadas umas das outras. Esse tipo de encantamento mágico era um novo método descoberto por Beija-Flor enquanto praticava o domínio de seu poder mágico. Antes, ela gastava uma enorme quantidade de poder mágico para diminuir o peso de um objeto que duraria um certo tempo, mas agora, se ela conectasse vários objetos, ela poderia diminuir o peso de todos os objetos conectados uns aos outros, se tocasse em um deles e usasse sua habilidade continuamente. Assim, ela reduziu em muito o poder mágico usado para diminuir o peso dos objetos e ainda conseguiu aumentar consideravelmente a quantidade que poderia ser afetada. Mas assim que um objeto se separasse, ele voltaria ao seu peso normal. Raio facilmente alcançou a bomba e a guiou em direção à manganela situada em um dos lados do portão da cidade. No meio do caminho, a jovem percebeu o medo nos olhos dos cavaleiros que estavam em cima da muralha. Eles levantaram suas bestas e pistolas de pederneira, e dispararam em direção ao céu para derrubá-la. No entanto, ela sabia que era difícil o suficiente para eles acertarem um pássaro voando livremente no céu, para não mencionar que a maioria das armas não tinha alcance para atingi-la em sua distância atual. Posteriormente, a bomba acertou a manganela e, após um enorme estrondo, uma bola de fogo vermelho surgiu imediatamente e se espalhou rapidamente. Os guardas próximos foram incapazes de evitar o ataque a tempo e foram instantaneamente devorados pelas chamas. Quando explosões violentas varreram a muralha da cidade, os caldeirões com óleo tombaram e rapidamente pegaram fogo. As chamas seguiram o fluxo de derramamento do óleo quente e incendiavam os explosivos que foram colocados em um canto. Explosões seguiam uma após a outra, destruindo tudo ao redor e enchendo o lugar com nada além de chamas e fumaça espessa. Os cavaleiros, que estavam se preparando para a batalha há pouco tempo, fugiram apressadamente em todas as direções. Muitos não sabiam para onde ir no meio da fumaça espessa e se depararam direto na muralha da cidade. Outros se debateram no mar de fogo ou rolavam no chão para apagar as chamas em seus corpos. O topo da muralha da cidade se transformou em um inferno na terra. A linha de defesa deles entrou em colapso. Sylvia comentou. Ela estava observando as ondas de fumaça na muralha da cidade, com um traço de pena em sua expressão. Essas pessoas merecem. Rouxinol acrescentou com o rosto inexpressivo. Se fracassássemos, eles fariam conosco coisas ainda piores. Alguém tem que pagar o preço nessa batalha. Se não forem eles, seremos nós. Roland opinou, enquanto fingia estar calmo. Então acenou para machado de ferro atrás dele. Soe o chifre e ordene a tomada desta cidade. Ele não queria lamentar a crueldade da guerra ou expor o valor da paz neste momento. Por trás de uma luta pelo poder ou uma batalha pela sobrevivência, sempre haveria o choque de pessoas e ideias. Sempre que um grupo de pessoas atrasadas fosse deslocado,
Ele não deixaria o palco em silêncio, por isso precisaria ser expulso com uma enorme quantidade de derramamento de sangue. Para Roland, era sempre melhor que o sangue derramado fosse o de seus inimigos. Ao seu comando, Alteza. Machado de Ferro curvou-se ordenadamente e partiu. Logo, o sinal da ofensiva geral ressoou pela área do cais. Como membro do 4º pelotão de fuzileiros, a missão de Nils era destruir o portão do palácio. Quando os pelotões entraram no centro da cidade, seu avanço foi abruptamente impedido. Ali, eles enfrentaram um forte contra-ataque do inimigo. Edgar está ferido. Leve-o rapidamente. Porra, cadê a artilharia de campo? Eles foram bloqueados por detritos e precisaram desviar. Preparem as armas. Esses monstros estão investindo. Nils deu um tapa no próprio rosto com força antes de encher um carregador e entregá-lo a um companheiro de equipe à sua frente. Uma saraivada de fogo de fuzil soou, perfurando milhares de buracos nas pessoas enlouquecidas que os atacavam. Sangue espalhou-se por todo o chão quando elas caíram. Aqueles que seguiram atrás continuaram a atacar os pelotões de forma imprudente. Eles não diminuíram a velocidade, mesmo que seus braços, abdômenes ou outras partes do corpo tivessem sido atingidos. Estes certamente não eram guardas. Nils sentiu seus membros ficarem dormentes. Os inimigos usavam um peitoral de aço ou uma cota de malha e empunhavam armas excelentes, desde espadas a bestas. Ele ouvira do experiente João que apenas os guardas do rei possuíam uma gama tão completa de equipamentos. Infelizmente para João, seu conhecimento não foi capaz de protegê-lo. Durante um ataque anterior do inimigo, ele foi criticamente atacado pelo flanco por um virote. Espero que ele possa perseverar até que a senhorita Nana, nosso anjo, chegue. Nils pensou. Recuar, 4º pelotão, recuar, os 3 pelotões estão prontos para atirar. Os veteranos, sem se preocupar em economizar o uso de balas, atiravam com precisão em seus alvos. Em uma respiração, esvaziavam seus carregadores e imediatamente recuavam para a linha de trás, de modo a encurtar o intervalo de tempo entre os ataques. 5 pelotões se revezavam para proteger uns aos outros ao longo da rua principal. Esta foi a primeira vez que Nils viu este método de revezamento para atirar desde que os fuzis de repetição substituíram as pistolas de pederneira. No entanto, seus inimigos não atacavam de uma única direção. De repente, um pelotão de pessoas enlouquecidas saltou sobre eles de uma casa na rua. Antes que a maioria dos veteranos pudesse virar suas armas, os inimigos já estavam no meio deles. Gritos e maldições foram ouvidos imediatamente. Nils assistiu impotente quando um companheiro de equipe foi cortado pela metade por um guarda de olhos vermelhos bem na sua frente. Embora o guarda tenha sido morto pelos outros companheiros de equipe, Nils sabia que esse companheiro, em particular, não poderia ser ressuscitado nem mesmo pela senhorita Nana, o anjo do exército. Onde estão os bastardos daqueles artilheiros? Ah! Me ajudem, minhas pernas, continuem atirando. Ao ouvir seu capitão gritando instruções, Nils cerrou os dentes e usou a manga para limpar as manchas de sangue em um carregador. Ele pegou uma arma no chão e recarregou-a com o carregador. Então, ele apontou para um inimigo que estava brigando com seus companheiros de equipe e puxou o gatilho. Apesar de estar com medo, os treinos que ela participou lembravam-no constantemente de que, diante de um oponente forte, era necessário ficar bem perto do pelotão e usar a força coletiva da equipe para ter uma chance de sobrevivência. Nesse momento, Nils ouviu a chamada alta de uma unidade de apoio atrás dele. O batalhão de artilharia encontrou problemas na Rua Leste. Lord Brian nos enviou para ajudá-los. Não me importa quem você seja, só corra para frente e atire, o capitão gritou sem olhar para trás. A unidade de apoio trazia 2 carrinhos pela rua. Notavelmente, as armas equipadas nos carrinhos eram nada mais, nada menos que as metralhadoras pesadas Marcon. Quando suas posições de disparo foram fixadas, as armas dispararam longas filas de fogo contra a nova onda de ataques do exército enlouquecido. Release capítulo 506. Em um instante, uma nuvem de poeira e cinza surgiu no meio da rua. Assim que o tá-tá-tá-tá-tá dos tiros de metralhadora começaram, os inimigos caíam mortos e pareciam explodir em nuvens de sangue. A densa chuva de balas parecia formar uma parede invisível que bloqueava o movimento para a frente dos soldados enlouquecidos. Isso aí, morram, monstros, morram. Nils cerrou os punhos. Faíscas voavam das armaduras dos inimigos quando foram bombardeadas pelas metralhadoras pesadas. Em comparação com os revólveres e fuzis de repetição, as metralhadoras pesadas eram muito mais eficientes e poderosas.
Elas eram capazes de matar um homem com apenas um único tiro na cabeça ou no peito, além de causar facilmente ferimentos graves nos membros. Um revólver mal podia impedir alguém de avançar e atacar. E o melhor de tudo, não havia intervalo entre os tiros das metralhadoras pesadas. O alvo provavelmente seria atingido mesmo se vários tiros o errassem. Fios de fumaça branca saíam dos canos das metralhadoras e flutuavam no ar depois que os sons do tiro cessaram. Incapaz de competir com as metralhadoras pesadas, o exército enlouquecido recuou em pânico, deixando numerosos corpos para trás. Aqueles que sofreram ferimentos críticos das balas estavam deitados no chão gemendo e lamentando, tendo perdido completamente a capacidade de lutar, se esforçando ao máximo para ir longe do perigo. Nils percebeu o terror nos olhos dos inimigos. Apontar. Atirar. O líder do pelotão gritou em alto e bom som. Pensando no camarada que foi violentamente golpeado ao meio bem na sua frente, Nils apontou o fuzil friamente e atirou sem a menor hesitação. O exército finalmente conseguiu marchar para frente depois que a estrada foi limpa. Quando os 5 pelotões chegaram ao portão do palácio, eles imediatamente circundaram um campo de tiro conforme instruído durante o treinamento, enquanto ao mesmo tempo monitoravam os movimentos nas ruas. Para evitar um envolvimento duplo dos inimigos, o exército responsável por tomar o centro da cidade foi dividido em 3 alas. Cada ala marcharia ao longo de uma das 3 ruas principais e serviria de flanco para outra. Desta forma, o primeiro exército seria capaz de se defender contra inimigos vindos de todas as direções. No entanto, Nils percebeu que o combate real era muito mais complicado que o treinamento. A Rua Sul foi devorada pelas chamas, e era quase impossível para eles passarem. Suas próprias tropas, por outro lado, estavam impedidas pelas pedras esmagadas e se dispersaram enquanto a batalha avançava. Enquanto isso, os soldados ficaram impressionados com a extensão dos contra-ataques que encontraram, e esqueceram completamente de observar os sinais de bandeira da senhorita Raio. Um pelotão que deveria estar em sua ala não estava lá, e Nils ouvia sons de tiro em todos os lugares no centro da cidade. Felizmente, eles foram a primeira ala a chegar ao local de encontro. Uma hora depois, as outras alas entraram no portão do palácio, uma após a outra, lentamente seguidas pelas artilharias de campo. O balão de hidrogênio apareceu mais uma vez acima do palácio. Quando as 4 bombas explodiram a muralha de jardim e o portão de ferro no chão, a investida final do castelo fortificado começou. Vossa Majestade, eles já estão no portão do palácio. Por favor, fuja e salve-se, Osborne, o guarda-costas imperial, gritava com Timothy, não resta muito tempo. Timothy silenciosamente sentou-se ao lado da cama em seu quarto, completamente imóvel. Este local era exatamente onde seu pai tirou a própria vida há muitos anos. Agora parecia ser a sua vez. Ele havia usurpado o poder do príncipe Gerald, seu maior rival, fazendo dele um bode expiatório pela morte do rei Wimbledon III, e assim ascender ao trono. Dentro de um ano depois de se tornar rei, ele havia unificado as regiões leste e norte em sucessão, afastou Garcia, sua terceira irmã, e rapidamente se tornou o homem mais poderoso do reino. Timothy pensava que seria apenas uma questão de tempo antes de ocupar a região oeste e unificar todo o reino de Castelo Cinza. No entanto, ele não esperava que a situação piorasse repentinamente. A mudança foi tão súbita e severa que ele foi pego totalmente despreparado. Primeiro, o exército enlouquecido falhou em sua missão de atacar e conquistar Vila Fronteiriça. Depois, a explosão inesperada abalou ainda mais sua confiança. Em questão de 3 dias, todas as suas vantagens desapareceram. Quando recebeu a mensagem da cidade Carmesim, nunca pensou que seriam necessários apenas 3 dias para se preparar. A neve na região norte ainda estava para derreter, e ainda era cedo demais para começar o alistamento, já que os fazendeiros estavam ocupados com a aragem da primavera. Ele imediatamente enviou uma carta ao novo duque na região leste em busca de ajuda, mas era provável que o duque recebesse agora a carta e ainda não tivesse lido seu conteúdo. No fim das contas, ele foi forçado a lutar contra os inimigos às pressas. Ele teve a ajuda de muitos guerreiros bem treinados, incluindo cavaleiros da própria capital, vários mercenários, a patrulha, os guardas e os escudeiros dos nobres próximos. No entanto, para seu espanto, a imponente muralha em que ele depositara tanta fé simplesmente desabou no primeiro dia da batalha. Filho da puta, de repente, Timothy pegou o candelabro na mesinha de cabeceira e jogou no chão com toda a força, seu maldito bastardo.
Se não tivesse conspirado com bruxas e se entregado aos demônios, como poderia sequer encostar em um dedo em mim? Vossa Majestade, sim, os demônios. Havia um tom de secura e tremor em seu uivo furioso. A igreja é uma merda. Eles prometeram matar as bruxas, mas em vez disso decidiram deixar Roland e Wimbledon se safar. Se não é pelo poder das bruxas, como suas armas de pó de neve podem ser melhores que as minhas? Como ele seria capaz de me atacar dos céus? Eu tenho muito mais ferreiros e alquimistas, e sou centenas de vezes mais rico do que ele. Há apenas uma explicação possível, ou seja, os demônios no inferno estão ajudando aquele desgraçado. Duas explosões soaram alto abaixo do palácio e as janelas de vidro começaram a tremer. Timothy podia ouvir gritos do lado de fora. Este era o som das últimas tentativas de seus guardas em segurar o inimigo. Não, eu não posso morrer, Timothy pensou ressentido. Seria muito gentil de minha parte cometer suicídio agora. Meu irmão é quem deveria ir para o inferno. Vamos entrar no túnel secreto. Timothy tentou se levantar, mas suas pernas estavam muito instáveis para suportar seu peso. O guarda então o agarrou pelo braço para afirmá-lo. Sim, Vossa Majestade. Osborne ficou aliviado. Ele carregou Timothy nas costas e pediu aos guardas da porta para se juntarem a eles. Eles foram juntos para a lareira. O túnel secreto tinha um alçapão e um portão fixo. Uma vez que o portão fixo estivesse fechado, a entrada do túnel seria bloqueada permanentemente. O labirinto subterrâneo estava cheio de pedras da retaliação divina e armadilhas escondidas. Devido à complexidade da estrutura do túnel, Timothy ainda não teve a chance de explorá-lo completamente. Era possível que o túnel existisse antes mesmo da construção do palácio. Quando o grupo de 6 pessoas chegou a um grande salão, Timothy ordenou que parassem e pediu que descansassem enquanto esperavam a chance de escapar. Embora o túnel tivesse muitas saídas, com o mais distante levando à periferia da capital, ainda era muito arriscado sair em plena luz do dia no fervor da batalha. Timothy lembrava claramente que Roland tinha uma bruxa que podia carregar pó de neve pelo céu. A opção mais segura era esperar até que ficasse escuro e silencioso antes de sair do túnel. Dado que o túnel estava totalmente protegido pelas pedras da retaliação divina, era impossível para as bruxas entrarem sorrateiramente. Vossa Majestade, já que não vamos sair até a meia-noite, tire uma soneca e descanse. O guarda-costas imperial tirou um cobertor do peito e desenrolou-o no chão. Timothy se deitou. Suas sobrancelhas franziram quando sentiu o cheiro do cobertor úmido e mofado. Sentindo-se ansioso e perdido, Timothy mal conseguia adormecer. Para onde devo ir? Para a região norte ou a região leste? Havia nobres que o apoiavam em ambas as áreas, e os duques ali foram designados por ele. No entanto, eles ainda seriam obedientes quando soubessem que a capital do reino havia caído? Ou devo ir para a igreja? Assim que a ideia de ir para a igreja em busca de ajuda cruzou sua mente, o pensamento ficou preso e não partiu. De qualquer forma, todos aqueles grandes nobres eram apenas parasitas. Mesmo que soubessem que seu irmão estava em conluio com as bruxas, ainda assim se juntariam a Roland sob ameaças e coação, assim como os nobres de Forte Cancioneiro. No entanto, a igreja alegou que eles não tolerariam uma única bruxa, e eles certamente não tolerariam um nobre que apoiasse e estivesse de conluio com tantas bruxas. Embora esses canalhas da igreja fossem vaidosos e tolos, pelo menos não eram burros demais para tolerar os demônios e permitir que eles difundissem seu poder no reino de Castelo Cinza de maneira tão audaciosa. Se a igreja pudesse apoiá-lo, ele estaria disposto a sacrificar o reino de seu pai. Até que ele pudesse enviar Roland e Wimbledon à guilhotina e torturar essas malditas bruxas até a morte, ele nunca desistiria. Perante a luz fraca da tocha, Timothy se decidiu. Depois da meia-noite, o grupo de pessoas fugiu do castelo pela passagem mais longa do túnel. Eles saíram do túnel e seguiram em silêncio pelos arredores da cidade. No entanto, eles ainda não haviam andado nem meio quilômetro antes que os campos ao redor fossem subitamente iluminados por centenas de tochas. Vossa Majestade, corra! As palavras de Osborne pararam abruptamente na ponta da língua. Não havia necessidade de qualquer explicação neste momento. Os inimigos aparentemente planejaram tudo com bastante antecedência. Eles lançaram uma emboscada perfeita e cercaram os 6, bloqueando todas as possíveis saídas pelas quais poderiam fugir para salvar suas vidas. O coração de Timothy quase saiu pela boca. Ele sabia que não havia escapatória. Release capítulo 507. Vossa Majestade,
A estrada para o palácio está limpa, e a cidade é sua agora. Machado de Ferro exclamou animadamente quando se ajoelhou diante de Roland. A batalha começou ontem e terminou na manhã de hoje. Depois de entrar na cidade, o primeiro exército gastou apenas 4 horas para completar suas duas missões principais, que era ocupar o palácio no centro da cidade e tomar a grande igreja ao leste. Os próximos passos seriam eliminar os inimigos e a resistência de Timothy. Roland olhou em volta e percebeu que todos estavam empolgados. Os soldados do primeiro exército e as bruxas estavam de bom humor. Se ele tivesse feito o anúncio oficial, provavelmente estaria discursando sobre a vitória, mas ainda não era hora. Como o governo de Timothy foi derrubado, ele era agora o rei do reino de Castelo Cinza, mesmo sem cerimônia de coroação. No entanto, Roland estava se sentindo surpreendentemente calmo e pacífico. Esta magnífica capital, o centro político e econômico do reino de Castelo Cinza, não ressoava com ele, tampouco ele sentia em casa aqui. Para Roland, era simplesmente uma cidade comum, ainda menos desenvolvida que Forte Cancioneiro. A única coisa que o deixava feliz era que o caos criado pelo decreto real sobre a seleção do príncipe herdeiro finalmente chegou ao fim. Agora ele poderia se concentrar no desenvolvimento de seu território. Mesmo assim, ainda era uma vitória, um triunfo significativo. Roland acreditava que, quando as notícias se espalhassem pelo reino, sua reputação e autoridade alcançariam novos patamares. Posteriormente, ele poderia usar sua influência para recrutar mais pessoas talentosas e promover as reformas. O plano para a ofensiva da primavera que ele vinha preparando nos últimos 4 meses já estava na metade. O único território ainda a ser conquistado era a região sul. Roland olhou para onde ficava a Serra do Dragão Caído e a região mais ao sul. Esse era o território que ele ainda precisava conquistar. Ele respirou fundo, deixou esses pensamentos para lá e anunciou: "Vamos entrar na cidade, sim, Vossa Majestade." Machado de Ferro levantou-se com grande respeito e informou aos pelotões dos soldados guardiões que aguardavam ansiosamente a instrução: "Atenção! Em 2 colunas, vamos avançar e proteger o nosso novo rei." Os soldados levantaram suas armas em uníssono e gritaram: "Viva o rei Wimbledon! Viva Vossa Majestade!" Roland saiu do navio de guerra e partiu para o palácio. Havia poucas pessoas nas ruas quando o exército entrou no portão da cidade. Traços da luta ainda podiam ser vistos, mais nas áreas próximas ao palácio do que em qualquer outro lugar. No centro da cidade, ele viu destruição de casas, barreiras de pedregulhos nas estradas, membros decepados e manchas de sangue em todos os lugares. Embora o primeiro exército tenha sido capaz de ocupar o palácio em pouco tempo, foi a batalha mais intensa que eles enfrentaram. O coração de Roland doía sempre que ele observava as ruínas dos 2 lados da rua. As baixas ainda eram desconhecidas. No entanto, mais de 20 corpos de soldados foram enviados para a retaguarda, apesar do fato de Nana ter vindo resgatar em tempo hábil. Se a menina não tivesse se oferecido para ajudar, o número teria sido pelo menos 3 vezes maior. Quando Roland entrou na área do palácio, os guardas se ajoelharam. 2 colunas de soldados estavam alinhadas de joelhos ao longo da estrada que leva ao castelo. Tal cena raramente era vista no primeiro exército, onde a saudação militar era comumente utilizada. Roland não os impediu. Ele poderia dizer pela emoção dos soldados que essas pessoas não estavam cumprimentando como com a saudação militar, mas estavam prestando seus respeitos ao novo rei como súditos do reino de Castelo Cinza. Enquanto Roland passava pelo jardim verde do castelo, uma lembrança antiga da infância de repente veio em sua mente. 3 edifícios de pedra azul dispostos em forma triangular rodeavam o jardim com a fonte d'água, onde os Wimbledon viveram por gerações. À esquerda ficava o salão da cúpula azul celeste do castelo, onde banquetes e cerimônias eram realizados com frequência. Infelizmente, foi completamente destruído pela bomba, sobrando somente os 10 pilares de pedra. À direita ficava a prefeitura e a biblioteca, ambas guardadas pelo primeiro exército no momento. No meio ficava o mais magnífico templo sagrado das Torres Duplas. Sua estrutura era semelhante à dos arranha-céus do mundo moderno, tendo como base uma construção oval de 3 andares. Era ainda maior que a área do castelo em Vila Fronteiriça. Em ambos os lados do edifício havia uma torre alta. Uma torre tinha a forma de uma coroa de rei, a outra de rainha, ambas representando o poder supremo da família real. No centro das torres duplas pendiam 2 cabos de ferro cruzados, representando os 2 piques, o emblema da família real.
Tanto o design da arquitetura quanto a teoria por trás dela eram obras-primas que poderiam entrar para a história e permanecer imortais. Roland andou pela longa escada em espiral e entrou no templo sagrado. Era estranho que ele conhecesse todas as câmaras e corredores, apesar de esta ser sua primeira visita. No templo, além dos soldados armados, havia também um grupo de nobres inquietos. Quando Roland entrou, todos se ajoelharam para cumprimentá-lo. Por favor, levantem-se. Roland sentou no trono como de costume e examinou-os de cima. Ele avistou vários rostos familiares entre os nobres: Lauren Moore, o ministro das Finanças; Bolette Flynn, ministro da Diplomacia; Pilau, ministro da Justiça; Marçal, chefe de inteligência; Marquês Wick, primeiro-ministro, etc. Essas pessoas costumavam trabalhar para o rei Wimbledon III, e algumas de suas histórias familiares podiam ser rastreadas até a época em que a família Wimbledon se instalou no reino. Quando Timothy Wimbledon ascendeu ao trono, eles juraram lealdade ao novo rei. Agora, eles aparentemente planejaram utilizar o mesmo truque, conforme sua prática usual. Infelizmente, Roland não precisava deles. Isto não era uma negociação, mas sim um julgamento. Timothy Wimbledon é suspeito do assassinato do príncipe Gerald, traição, bem como estar em conluio com a igreja. Ele agora foi levado sob custódia e estará sujeito a uma punição severa. Logo sua condenação será divulgada e conhecida por todo o reino. Vocês têm algo a dizer sobre isso? Todas estas ofensas são do mais profundo ultraje, Vossa Alteza. Uma vez eu tentei pará-lo, mas falhei. Marquês Wick se aventurou primeiro. O senhor expulsou uma praga do reino de Castelo Cinza, Vossa Majestade. Todos os outros nobres vestiram suas carapuças. E mesmo Roland zombou. Quando ele estava cometendo esses crimes, você estava de braços cruzados ou segurando uma vela para o diabo. Não me diga que tentou detê-lo com suas vãs persuasões. Bem, o marquês franziu a testa. Vossa Majestade, o senhor não conhece a situação real. Timothy promoveu muitos de seus leais seguidores, como Lanry, Cicatriz e Marquês Morris, depois que assumiu. Nós não poderíamos comandar os cavaleiros, tampouco a guarda e a patrulha. Sim, Vossa Majestade. Isso é realmente a verdade. Ele nem mesmo julgou o príncipe Gerald antes de mandá-lo para a guilhotina. Pilau tossiu enquanto se defendia. O executor também era um cavaleiro. Não conseguimos detê-lo. Então, vocês estão me dizendo que tudo o que aconteceu este ano não teve nada a ver com vocês? Roland desprezou ainda mais esses ministros. Eles não eram assistentes úteis para o rei, mas sim um grupo de sanguessugas que se alimentava dos benefícios concedidos pela família real, preocupando-se apenas com seus próprios interesses. Talvez esses ministros aristocráticos tenham sido de grande ajuda para o rei quando o reino de Castelo Cinza havia sido inicialmente fundado, mas eles haviam decaído nos últimos 100 anos. Bem, como vocês insistem em vossa inocência, vamos jogar um jogo. Jogo? Todos foram pegos de surpresa. Sim, um teste, para falar a verdade, onde eu faço uma pergunta e vocês respondem. Os olhos de Roland fitaram cada um dos nobres. Eu tenho 10 perguntas. Se vocês mentirem para uma única pergunta, vocês perderão. Lembre-se, vocês só têm uma única chance de responder a cada pergunta. Eliasuit capítulo 508, Vossa Majestade, não estou compreendendo. Marquês Wick limpou suor da testa. O que o senhor quer dizer com perder? Aqueles que perderem serão enforcados, banidos do reino, ou sentenciados a trabalhos pesados nas minas. Ou, talvez, todos os seus bens sejam confiscados. O príncipe explicou alegremente. As regras do jogo estão em conformidade com as leis reais. É justo o suficiente. Não, eu servi a família real fielmente desde o reinado de seu pai. O senhor não pode, mas agora eu sou rei. Eu posso fazer o que quiser. Roland interrompeu e continuou. Não entre em pânico. Aqueles que responderem todas as 10 perguntas corretamente serão promovidos ou recompensados. Seria realmente chato se houvesse apenas punições e não recompensas, não é mesmo? Eu não posso aceitar isso. Sir Pilau disse, balançando a cabeça. Essas punições que o senhor mencionou só devem ser ordenadas pelo tribunal. Não podemos levar essas coisas tão sérias de forma leviana. Vossa Majestade, me desculpe, eu estou desconfortável e não estou me sentindo bem com toda essa situação. Por favor, com vossa licença, irei me retirar. Pilau se virou e tentou sair do salão,
apenas para descobrir que a porta estava fechada e que havia 2 soldados sem expressão agora de pé ao lado da porta. Eles bloquearam sua saída e não se moveram. Eu não estou pedindo sua opinião, Cipilau. Roland disse, e se você insistir em desistir do jogo, eu tenho medo de ter que adicionar mais uma punição. Roland apontou 2 dedos e fingiu atirar em Pilau, ou seja, atirar em você. Os nobres ficaram extremamente assustados, e com os olhos arregalados, espontaneamente deram alguns passos para trás, enquanto os soldados ao redor deles levantavam as armas e olhavam calmamente para eles. Então, vamos lá, hora do jogo. Roland levantou-se e bateu palmas. A primeira pergunta: você se envolveu na ação que forçou os refugiados a invadir a região oeste. Vamos começar com você, senhor primeiro-ministro. Depois de um momento de silêncio, Marquês Wick respondeu, eu segui a ordem de Timothy para recrutar refugiados da região leste e da região sul, mas não participei dessas ações que o senhor mencionou. Roland sentiu Rouxinol beliscar levemente seu ombro direito. Sinto muito. Eu disse que você só teria uma chance de responder honestamente a cada pergunta. Roland acenou com a mão. Levem-no para a prisão abaixo deste corredor. Vossa Majestade, o que eu disse é verdade, não. Você e eu sabemos que ainda está mentindo, inclusive essa sua última declaração. Roland prontamente rejeitou o apelo do primeiro-ministro. Ele observou-o ser arrastado para o corredor e, em seguida, disse lentamente a todos, se vocês forem espertos, entenderão que mentir não fará nenhum bem, porque eu posso dizer se vocês estão mentindo ou dizendo a verdade. Todos os nobres ficaram boquiabertos e ninguém se atreveu a falar. Se ninguém quiser responder a primeira pergunta voluntariamente, então os chamarei pelo nome. Roland olhou para o ministro da Justiça e disse, e você, Sir Pilau? Acabou do jeito que Roland queria. Um julgamento. Roland tinha que separar o joio do trigo e cortar o mal pela raiz ao lidar com os nobres. Como ele também precisava lidar com a situação na região sul, ao redor da Serra do Dragão Caído, ele não podia perder muito tempo na capital. A administração da cidade do pós-guerra seria transferida para o pessoal treinado pela Prefeitura de Primavera Eterna, e a resistência que encontrariam seria dos nobres locais e das gangues do submundo. Como Roland precisava que a cidade voltasse ao normal o mais rápido possível e que agora não havia tempo e energia suficiente para uma longa exibição pública, ele realizou esse julgamento para remover rapidamente os nobres culpados que haviam trabalhado em conluio com Timothy e escolher os nobres inocentes e honestos para trabalhar. Quanto ao problema do submundo, ele os deixaria para Teu. Afinal, o objetivo do ataque surpresa foi impedir que Timothy usasse pessoas comuns para travar uma guerra sem sentido e duradoura. Se Roland fosse imediatamente embora da capital depois de destronar Timothy, deixando a cidade no caos, ele não seria diferente de seu rei anterior. Além disso, Roland não planejava absorver a cidade real de Castelo Cinza em seu novo reino, nem queria encontrar outro agente para administrar a cidade para ele. Depois de um ano inteiro de trabalho duro e desenvolvimento, ele simplesmente não tinha forças. Não importa se a guerra fosse contra nobres ou a igreja, ele tinha a habilidade de vencê-los. Agora, a última pergunta. Você já intimidou ou oprimiu as pessoas, inclusive as bruxas? Depois de fazer 9 perguntas, menos de 10 dos mais de 50 nobres ainda permaneciam no salão. Essa quantidade não chegou a chocar Roland, pois ele sabia com certeza que Timothy já havia expulsado os ditos incapazes do palácio. Provavelmente estas pessoas eram aquelas que pensavam que ele usurpou o trono ou questionaram a causa da morte do rei Wimbledon III. No entanto, o que surpreendeu Roland foi que ainda sobraram 7 nobres trabalhando na prefeitura que não tinham nada a ver com os planos de Timothy ou com a igreja. Vossa Majestade, eu sou culpado. Um nobre disse, caindo de joelhos e suando profusamente. Eu ordenei aos meus homens que espancassem um civil porque ele esfregou o pé em minhas calças. Eu não consegui conter minha raiva naquele momento mas eu só ordenei uma surra. Eu não o matei. Eu tive um caso de amor secreto com a filha de uma dona de loja, mas ela me seduziu primeiro. Meu caseiro dormiu com minha esposa enquanto eu estava caçando. Eu cortei seu pênis imediatamente em vez de mandá-lo para o tribunal. Mas, Vossa Majestade, uma caseiro não conta, certo? Roland fez o melhor que pôde para manter a cara séria enquanto ouvia aquelas respostas engraçadas e variadas. Muitas coisas não eram consideradas más ações ou mesmo erros dos nobres em geral, mas agora eles estavam aparentemente tão assustados com o questionamento que contavam todas essas coisas com medo de que fossem considerados mentirosos.
Depois de todas as respostas, Roland limpou a garganta e perguntou: há mais alguma coisa? Não. Os nobres disseram. Quando Rouxinol beliscou o ombro esquerdo, ele finalmente assentiu e disse: então, parabéns, vocês passaram. Os nobres ficaram extremamente aliviados. Eu disse que os vencedores do jogo seriam recompensados. Confiem em mim, vou manter minha palavra, especialmente quando há tantas vagas na prefeitura, mas ainda tenho uma pergunta. Roland olhou para duas pessoas, um homem e uma mulher, em pé no fundo do salão, que pareciam nunca ter infringido nenhuma lei, já que não tinham dito nada além de não em resposta a todas as perguntas e todas as respostas foram aprovadas por Rouxinol. Quais são seus nomes e posições na prefeitura? Meu nome é Alvo Taber, Vossa Majestade. O homem respondeu, e sou responsável pelos assuntos relacionados às estrelas e constelações. Blanche Orlando. A mulher respondeu, eu sou a responsável pelas cerimônias. Então é por isso. Pessoas em posições como as deles não têm muitas chances de fazer coisas ruins. Esses dois são de fato os únicos com as mãos limpas na prefeitura. Roland pensou e disse, vocês podem deixar o palácio agora. Vou chamar vocês de volta assim que endireitar as coisas na minha família. Roland fez uma pausa e acrescentou, a minha forma de governar será muito diferente da de meu pai e Timothy. Vocês compreenderão isso em breve, e lembre-se do que ajudou vocês nesse jogo. Continuem assim. Aliás, esse não é o último jogo que nós jogaremos. Os nobres se retiraram submissos e então Roland saiu do salão e se dirigiu ao porão com Rouxinol. Hora de encontrar o meu querido irmão, Roland pensou. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.